não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Então eu via, vamos dizer, que a pertinência do sujeito a uma religião funcionava como uma carapaça para defendê-lo da consciência dele mesmo. Então, quer dizer que a verdadeira consciência, que é um constante exame do que você está fazendo, que é uma espécie de sensibilidade que você tem que ter o tempo todo, era substituída, vamos dizer, pela obediência formal a meia dúzia de preceitos perfeitamente mecanizáveis. Então, esses três fatores, e muitos outros, que me interessa discutir aqui agora, faziam com que as pessoas que eu me encontrava, me defrontava no dia a dia, raríssimas eram aquelas com quem eu podia ter um contato verdadeiramente humano. Falar, por assim dizer, de coração a coração. E eu pensasse, olha, você falar de coração a coração, você tem uma consciência moral própria. Você percebeu o que você está fazendo. Você ter uma escrupulosidade moral, tá certo? Você perguntar para você mesmo se o que você está fazendo é certo ou errado. Tudo isso faz parte da natureza humana. Então por que é tão difícil encontrar alguém com quem a gente possa conviver na base da natureza humana? Sempre tem que conviver em função de algum outro código. Então, onde foi parar a tal da natureza humana? E, sobretudo, o que é esse mundo de exigências fictícias no qual essas pessoas todas estão vivendo? Eu me lembro, por exemplo, que um dia eu entrei num grupo de psicoterapia dirigido pelo famoso José Ângelo Gaersa. Né? E ali, durante a psicoterapia, as pessoas naturalmente se abriam. E ali, naquele momento, eram humanas. Né? Não sei se a psicoterapia... Fiquei pouco tempo, não sei se aquilo funcionava ou não. Eu achei muito interessante, muito divertido, mas para fins terapêuticos não acredito que funcionasse. Né? Mas um dia encontrei na rua um sujeito que era um membro do grupo e eu o encontrei dentro de uma firma para a qual eu estava trabalhando e descobri que o sujeito era um autodiretor da firma. Né? Eu não era nem empregado da firma, era apenas um freelancer. E encontrei o sujeito ali, puxei papo com ele e ele virou para mim e falou, não, eu não quero relações pessoais fora do grupo de psicoterapia. Eu falei, mas isso é muito grave. Hã? Digo, como é possível? Quer dizer, conforme o endereço em que você está, né, você num lugar é um ser humano, você tem seus problemas, seus sentimentos, etc, etc. E no outro, de repente, você vira uma carapaça de impessoalidade, né, e você somente representa a firma. Né? Note que ele não disse assim, não, dentro da firma eu não quero esse tipo de relações. Ele, não. Relações pessoais só no grupo de psicoterapia. Então a psicoterapia funcionava como uma espécie de alívio que permitia aquele indivíduo ser inumano o restante do tempo. E como não podia se aguentar muito tempo assim, então ia no grupo de psicoterapia para brincar de ser humano durante 1 hora por semana. Né? Fatos como esse, assim, eu observei milhares. Falei, peraí, então tem alguma coisa errada com o ser humano, porque as pessoas não estão agindo de acordo com a natureza do ser humano. Está faltando, né, algo. E parece assim que
Dentro de cada um existe, evidentemente, um núcleo de autoconsciência mínimo, mínimo, mínimo. Naquela época eu li no Ortega y Gasset a expressão fundo insubornável. Ele diz, bom, todo mundo tem um fundo insubornável, onde ele é obrigado a reconhecer quem ele é, o que ele fez, o que ele está sentindo, etc, etc. Mesmo que esse fundo insubornável só entre em ação uma vez por mês, por 2 segundos. Mas ele tem que existir. As pessoas têm um coração. Onde está o raio do coração? Hã? E note bem, eu não percebia isso somente nos outros, eu percebia em mim mesmo. Eu via também que eu só era humano quando me convinha. Quando não me convinha, eu também me escondia atrás de uma carapaça. Por exemplo, durante a militância esquerdista, eu fiz certas coisas, né? Era em nome do partido. E eu me sentia justificado naquele momento. Mas é uma justificação externa e postiça, por assim dizer, na qual eu intimamente não acreditava. Então eu pensei, olha, todo ser humano, vamos dizer, tem um coração, um centro de consciência, onde ele sabe quem ele é, onde ele sabe o que ele fez, onde ele é capaz de confessar as coisas para si mesmo. Ainda que o faça por instantes, e ainda que nada do que ele percebeu naquele momento seja transmissível a outros. Então, pelo menos no fundo da sua solidão, todo mundo tem isso. Então surge a pergunta, primeiro, onde está exatamente esse centro e o que é que nos impede de chegar lá? Então, essa foi uma das primeiras questões que apareceu na minha vida. Eu devia ter uns 14 anos de idade. A partir daí começa, então, o que a gente poderia chamar, vamos dizer, a busca do centro. Como é que se chega lá? Então, aí, evidentemente, eu comecei a ler tudo que estava ao meu alcance em matéria de psicologia, de mística, de esoterismo, etc, etc. Me interessando, vamos dizer, por todas as técnicas místicas, esotéricas, ascéticas, que prometiam um aprofundamento do indivíduo dentro de si mesmo. Porém, quando nós vimos o que isso havia produzido culturalmente no movimento da nova era, o que você via era uma multidão de caricaturas, vamos dizer, ainda talvez mais deploráveis do que o mero burocrata ou o mero militante. Não. Eu contei para vocês a história do meu amigo que era ufólogo, que era uma pessoa, era um doce de pessoa, um homem de uma generosidade sem fim, nunca havia reclamar de nada, nunca havia de mau humor. Mas ele, aos 80 anos de idade, ele tinha a grande mágoa de que ele tinha dedicado a vida àquilo, ele nunca tinha visto um UFO. E ele dizia assim, provavelmente eu não tenho desenvolvimento espiritual para isto. Ou seja, ele colocava os UFOs muito acima dele. Não é isso? E eu dizia, bom, essa é uma forma extrema de alienação. Porque esse homem, evidentemente, ele carrega algum bem dentro dele, né? Mas aonde ele coloca este bem? Aonde ele vê a origem desse bem? Em entidades muito provavelmente inexistentes. E que, evidentemente, têm, vamos dizer, um perfil demoníaco facilmente reconhecível. Então, eu digo, olha, esse era um homem que tinha os sentimentos certos, mas as ideias completamente erradas. E, naturalmente, essas ideias acabavam por colocá-lo muito abaixo dele mesmo e por nivelá-lo e por associá-lo socialmente a outras pessoas que não mereceriam engraxar o sapato dele. Então, era um homem bom, honesto, que vivia cercado de picaretas e vigaristas do movimento ufológico. Então, o bem que havia nele passava por tantos filtros, né, que acabava tendo, no fim das contas, uma manifestação muito modesta. Vamos dizer, eu sabia muito bem o que eu estava procurando. E, bom, onde está o centro do ser humano, centro da consciência, e o que impede, o que nos afasta de, por assim dizer, para usar uma expressão que depois eu inventei, que é de encontrar nossa própria voz. De nos tornar criaturas verdadeiramente personalizadas, tá certo? E, portanto, pela primeira vez, moralmente responsáveis.
Na busca disso aí, eu tive que fazer uma espécie de revisão de todas as correntes culturais que estavam então na moda e que ofereciam alguma resposta para esses problemas, entre os quais a nova era, o esoterismo, a metafísica oriental, doutrinas hindus, sex lib, ecologismo, tudo que tinha. Bom, em cada uma dessas a gente localizava alguma coisa que se aproveitava, algo que podia tirar, mas sempre colocado dentro de um quadro que parecia ainda mais alienante. Principalmente porque todos esses elementos eram ideológicos, no sentido de realçar a presença de um fator único e tentar resolver tudo dentro de uma linha, espécie de raciocínio unilinear. Não é isso? Então, até aqui, até este momento, aí eu tinha uns 20 anos de idade, mais ou menos, eu não posso dizer que o meu esforço fosse propriamente filosófico. Aí é um esforço de orientação pessoal dentro de um determinado meio cultural. Portanto, havia um esforço de absorção dos elementos culturais existentes, mas não ainda a busca de uma solução séria e consistente, intelectualmente consistente. Foi nesse momento que eu percebi que em todo o meu esforço, para encontrar, por assim dizer, o centro do meu ser, a minha própria voz, a minha personalidade, etc., etc., e descobrir como é que se despertava isso nos outros, né? Eu tinha esquecido um elemento, que era a mediação da cultura. Nós só pensamos na língua em que falamos. Essa língua vem carregada de conotações, de valores, de interpretações, etc., etc. Nós usamos os símbolos que a nossa cultura nos fornece. E nós, em suma, carregamos toda uma herança sociológica e histórica que pode se interpor entre nós, que, por um lado, é o caminho pelo qual nós podemos chegar, vamos dizer, ao nosso próprio centro, a nossa verdadeira pessoa, mas que também se interpõe entre nós e ele. Então, o diálogo de cada um consigo mesmo era mediado por fatores culturais que, por um lado, podiam ajudá-lo a chegar lá, mas, por outro lado, podiam levar bem longe. E, às vezes, as duas coisas ao mesmo tempo. Daí que surge a necessidade de saber como o ser humano elabora a sua experiência culturalmente, usando instrumentos que recebeu do meio. E como ele opera esta ida e volta entre os elementos culturais e o seu próprio interior. Como você personaliza os elementos culturais. Deste estudo, que aí foi, vamos dizer, por assim dizer, o primeiro estudo sistemático que eu fiz, é que surge a teoria dos quatro discursos. Então, para resolver isso aqui, então eu dei um recuo de 2.400 anos e fui ler Platão, Aristóteles, etc., etc. Fui colocado na pista de Platão e Aristóteles por um acontecimento biográfico que eu já comentei, que foi o fato de eu ter me encontrado com Swami Dayananda Sarasvati, que era o diretor da Academia de Estudos Védicos de Bombaim, que fez uma série de conferências em São Paulo, e ao qual eu servi de guia turístico, por assim dizer. E, evidentemente, o tempo todo que eu estava com o homem, ele fazia perguntas. E um dia ele disse uma frase que eu nunca esqueci. Ele disse: eu não sei por que vocês, do Ocidente, vocês vêm para a Índia para estudar Vedanta, porque vocês têm o melhor Vedanta do mundo, aí, Platão e Aristóteles. Eu falei: ah, é? Então eu não vou para a Índia, não. Eu vou comprar um livro de Platão e Aristóteles e começar a ler. Então, a ideia da teoria dos quatro discursos foi, por assim dizer, vamos dizer, a primeira investigação filosófica séria que eu fiz. Até ali eu estava na esfera puramente biográfica. Partia da ideia de que toda experiência humana, toda e qualquer experiência humana,
chega para você numa mescla de sensações, emoções, imagens, que a rigor é intraduzível, mas que você só consegue manipular uma parte pequena dessa experiência que corresponde aos instrumentos linguísticos e culturais simbólicos dos quais você dispõe. Então aí se fez a luz. Eu digo, opa, peraí. O grande problema aí é que simplesmente as pessoas não dispõem dos instrumentos culturais para dizer o que elas realmente vivenciaram, para expressar suas impressões genuínas. Elas só podem expressar aquilo que já está consolidado na linguagem coletiva. Elas não são... Nem todo mundo é um gênio literário ao ponto de poder expressar a sua experiência genuína com palavras apropriadas e com símbolos apropriados. Então significa o seguinte: as pessoas sentem uma coisa e dizem outra. Esta outra, para elas, funciona como símbolo real das experiências. Só que só funciona para elas. Um outro simboliza de uma outra maneira, e de outra, e de outra, e de outra, e de outra. Então, é claro que o problema, vou dizer, da expressão da experiência, desde esse momento, se tornou para mim uma coisa básica. Quais são os momentos em que você encontra duas pessoas que estão expressando a sua experiência genuína e que se entendem efetivamente, durante uns poucos minutos? Esses momentos são raros. Não é isso? Quando eu lia, por exemplo, os grandes poetas, os grandes escritores, eu via o esforço monstro que esses camaradas tinham desempenhado para tornar algo da sua experiência, e também da experiência daqueles que o circundavam, dizível. E eu digo, olha, um meio social em que as pessoas não estão acostumadas a absorver essa tradição literária é um meio onde ninguém consegue dizer o que vê, ninguém consegue dizer o que sente, sempre estão dizendo outras coisas. Então, isso quer dizer, somente a absorção dos elementos culturais, ela se dá de alguma maneira. Você está o tempo todo sob a influência do meio, você está recebendo aquilo tudo. Porém, quem seleciona esses elementos? É o acaso ou é alguém que está interessado em te moldar a imagem e semelhança dele? Qual é a única saída disso? Eu digo, bom, o problema que a cultura criou, ela mesmo vai resolver. Quer dizer, você pode procurar, dentro do legado cultural, os elementos que facilitem a sua expressão. E aprender, então, a personalizar a sua consciência, personalizar a sua vida, personalizar a sua linguagem, etc, etc, etc. E toda a alta cultura servia exatamente para isso. Por outro lado, a alta cultura também se transmitia através de instituições que tinham também uma estrutura burocrática, funcional, etc, etc, etc. Então, também ali havia um coeficiente de distorção. Também ali eu percebi uma outra coisa. O fato de que a experiência humana é mediada por elementos culturais não implica por si nenhuma alienação. Ou seja, não é absolutamente necessário buscar uma experiência pré-cultural, ou pré-linguística, ou pré-categorial. Algo que esteja abaixo do que todos esses filósofos desconstrucionistas de hoje chamam o mundo da linguagem. O fato de que as nossas experiências estejam todas mediadas e mescladas com elementos culturais não significa que nós estejamos separados da experiência originária, mas que a experiência originária já contém elementos linguísticos dentro dela. Que elementos linguísticos? Dois tipos de elementos linguísticos. Primeiro, o aporte consolidado de toda a contribuição cultural acumulada. Que está na língua, está na literatura, está nos costumes, etc, etc. Por outro lado, os elementos linguísticos que estão dados na própria experiência, no próprio tecido das sensações materiais que nós temos. Não há nenhuma sensação material, por mais banal, mais simples que seja, que não tenha em si mesma uma estrutura comunicativa e significativa. Toda sensação significa algo por si mesma. Ou seja,
como se dissesse, a natureza, o mundo material nos fala. O tempo todo. Está falando o tempo todo, porque tudo que você olha tem alguma forma. As sensações também têm formas. Você é perfeitamente capaz de distinguir, vamos dizer, uma coceira de uma martelada no dedão do pé. Tá certo? Então, o fato de nós sermos capazes de captar sensações diferentes já é, de certo modo, um processo linguístico, mas não é a nossa linguagem que está sendo projetada sobre eles. Eles mesmos dizem algo. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.